Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valman, sou gestor de marketing e hoje eu tô aqui com vocês para iniciar um projeto muito bacana. Muito mesmo, onde nós vamos falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre tecnologia, sobre ação social, sobre economia, sobre muitos assuntos que nós vivemos no dia a dia e que muitas das vezes você nem percebe. Muitas das vezes você nem entende que faz parte do seu dia e você ainda não se ligou nisso. E para isso nós vamos ter sempre convidados muito bacanas, gente do mercado, gente inteligente, gente que vai trocar ideia com a gente e vai trazer muita informação bacana. E hoje é o nosso primeiro projeto, é o nosso primeiro vídeo, é o nosso primeiro podcast e nós estamos aqui para anunciar que esse podcast tem um apoio, um patrocínio muito bacana, que é a Prolific. Muitos da nossa audiência que vai estar aí, ela já vai conhecer, já está acompanhando, sabe do que se trata. E a Prolific, a partir de agora, como apoiadora, como patrocinadora oficial desse projeto, vai estar com a gente sempre. E é óbvio que para a gente conhecer a Prolific, entender um pouco mais do que a Prolific faz e começar esse bate-papo sobre esse mercado, a gente trouxe uma pessoa muito bacana que vai estar também sempre por aqui. É o nosso amigo Rodrigo Dias. Ele acabou de chegar aqui, né? Nós estávamos conversando já sobre mais ou menos como que esse projeto pode aí incentivar, melhorar e educar principalmente. Rodrigo, se apresenta aí para nós, fala o que é a Prolific, conta um pouquinho pra gente tudo isso. Bom, antes de mais nada, muito bom. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal a gente poder agora utilizar essa tecnologia, levar essa ferramenta do podcast para que todo mundo aí de casa possa entender um pouco mais do que está acontecendo. A Prolific, ela nasce a partir de uma ideia que nós tivemos já há muito tempo de trazer ao mercado, né, a possibilidade de refletir no mundo digital as ações que nós tomamos no mundo real a partir de uma coisa chamada tokenização, que a gente vai abordar aqui hoje nesse nosso podcast. Mas, inicialmente, a gente decidiu partir por um tema fundamental, que é a nossa vida, é o cuidado com a nossa casa. Se a gente não tomar conta da nossa casa, não adianta você ter muito dinheiro no banco, não adianta você ter um carro do ano, não adianta você ter uma casa maravilhosa, não adianta nada. Porque daqui a pouco a gente não tem mais planeta para viver. A gente não vai ter lugar para usufruir dessas coisas. Né? Hoje, então, a questão das mudanças climáticas, dos problemas que vem acontecendo no mundo são muito fortes. E se cada um de nós não tomar a iniciativa de fazer o que tem que ser feito, daqui a pouco vai ser tarde demais. É complicado. E assim, já que você entrou nesse ritmo, eu tenho uma pergunta inicial para fazer, para entender por que você entrou nesse mercado do meio ambiente. O que incentivou? Qual que é a grande motivação? Olha, bem legal isso. Eu costumo dizer que eu entrei nesse mercado há muito tempo de paraquedas. Em 1992, eu morava no Rio de Janeiro e aconteceu a primeira grande conferência climática chamada Eco 92. Muita gente deve ter ouvido falar disso. Legal. Né? Naquele tempo, eu trabalhava como guia turístico no Rio de Janeiro e levei um grupo de americanos e alemães para participarem dessa conferência. Eu não tinha a menor ideia do que estava rolando. Literalmente não tinha a menor ideia, não tinha me preparado para ir para lá nem nada. Tropeçou e caiu na conferência. Me levaram, falaram, tem que levar o grupo para lá, vou levar o grupo para lá, beleza, tá trabalhando, beleza, show de bola. Chegando lá, eu comecei a ficar assustado com o que estava sendo dito. Ou seja, em 1992 já se tinha um panorama do que iria acontecer com o planeta. Uhum. E eu assistindo aquilo com 21 anos de idade, 21, não tinha completado 22 ainda. Eu com 21 anos de idade, eu me assustei num nível muito forte mesmo, porque foi muito impactante ouvir aquelas coisas de que o mar ia subir, de que o calor ia inverter os polos, né, de que onde há deserto vai ter mar, onde tem mar vai ter deserto, a temperatura ia subir 1,2, 1,5, 1,6, 1,7, 2 graus, e o que isso poderia mudar nas correntes e por aí vai. E eu comecei a estudar um pouco sobre aquilo. E fiquei realmente apreensivo. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa definitivamente sobre isso. Legal. E eu lembro muito bem que naquela Eco 92, conversando com alguns dos palestrantes, me disseram, Rodrigo, não se preocupe, tem muito tempo pela frente. Os países vão resolver esse problema. Estamos em 2025 e nada foi resolvido. E não tem uma ação real para resolver o problema. Não tem. Não tem coisas ainda, né, palpável para resolver o problema. Agora temos. Boa. Já a gente chega lá. Então, assim, você tá falando da Eco que aconteceu em 92. 92. Tá. Aí eu vou perguntar, você vai me ajudando. Em teoria, essa história toda, principalmente quando a gente fala de crédito de carbono, que a gente já vai entrar mais ou menos nessa linha,
começou com as COPs. Sim. Começou com as COPs. Isso. Na realidade, a primeira grande COP, não tinha esse nome, COP significa Conferência das Partes, tá? Onde os países signatários dos acordos das Nações Unidas, da ONU, se reúnem para discutir os problemas e procurar as soluções para o meio ambiente, né? A primeira COP, na realidade, não chamada de COP, aconteceu em 87, antes da Eco 92. E aí a Eco 92 foi o marco inicial, né, das conferências. E a partir daí definiu-se COP como Conferência das Partes, com uma agenda definitiva de todos os países signatários da ONU para começar a discutir de maneira mais efetiva a questão das mudanças climáticas. Isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Uma das coisas que já fica bem clara desde a Eco 92 é de que o principal problema das mudanças climáticas no mundo é a nossa matriz energética. Tá? A nossa matriz energética é um problema porque ela é baseada em combustíveis fósseis, né? E um dos principais causadores do grande problema que nós temos hoje no planeta é o dióxido de carbono, né? Que é oriundo dos combustíveis fósseis, enfim. E se a gente não altera a nossa matriz energética, a gente vai continuar emitindo esses gases. E qual é o problema desses gases na atmosfera? Eles aumentam o que a gente chama de eles aumentam o que nós chamamos de efeito estufa. Né? Que a gente já ouviu falar muito. Eu, particularmente, estou aí na casa dos 30 e poucos anos. A gente, inclusive, tinha matéria em livros de história e etc. que já falava do efeito estufa. Sim. Só porque hoje existe aí um movimento, e que acredito que seja verdade, que o buraco na camada de ozônio está se fechando. Sim. Começou com o excesso do CFC2, que era o gás do spray, que afetou a camada de ozônio. Só porque, aí eu vou entrar no assunto, porque eu acho que é interessante que você tá tocando nesse assunto, e eu acho que é interessante a gente pensar o quão importante é a COP. Bom, a COP é a Conferência das Partes, ONU, a gente está falando de ONU, né? Então a gente está falando da Conferência das Partes da ONU. Então, ela tem uma relevância muito grande, e eu acredito que, por mais que as pessoas acreditem, sei lá, em conspiração e etc., não existiria de uma organização desse tamanho reunir essa quantidade de pessoas, de governos, para tratar de um assunto desse. E aí existe... Desculpa te interromper, você tocou num ponto interessante, teoria da conspiração. Volta e meia eu encontro alguém que diz... mas isso não é efeito do homem, isso é cíclico, a natureza tem dessas isso que coisas, eu queria chegar nisso. Não sei o que, blá. E eu digo o seguinte, cara, no fingir dos ovos, no final do dia, a discussão é a seguinte: você concorda comigo que árvore em pé é melhor do que árvore deitada? Com certeza. Então pronto. Sim. E mais do que isso, a Terra sozinha, ela pode passar pelo ciclo que ela precise e que seja natural. Só porque a Terra não tá mais sozinha. Eu vou falar uma coisa importante que às vezes as pessoas ficam horrorizadas quando eu digo. Existe um lema que diz: salve o planeta. Me desculpe, mas isso é mentira. A gente não precisa salvar o planeta. De verdade. Nós somos o câncer do planeta. O planeta tá louco pra gente sumir daqui. Tira o ser humano daqui e vê o que vai acontecer com a Terra. Aí fica linda, maravilhosa, verde, azul, cheirosa, linda, os bichos correndo maravilhosamente pela floresta. Sim. Quem estragou tudo somos nós. Então o planeta quer que a gente se dane. O que nós temos que salvar é a nossa possibilidade de continuar existindo nesse planeta. De coexistir com o planeta. Exato. E para coexistir com o planeta, eu preciso cuidar dele. Se eu não consigo morar numa casa, se ela não tiver teto, se ela não tiver piso, se eu não tiver onde comer, beber, dormir, etc. Então temos que salvar a nós. Exatamente. E isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, e é uma coisa que eu, como profissional de marketing, acredito. O marketing sustentável ele é muito falho. Porque o marketing sustentável não toca no meu dia a dia. Né? Eu vejo as pessoas falando de geleira, eu vejo as pessoas falando da administração dos oceanos, eu vejo a pessoa falando de camada de ozônio, mas e o meu dia a dia? O marketing sustentável eu enxergo muito, eu tenho isso como visão de que o quê? Eu tenho dificuldade de enxergar isso no meu dia a dia. Por quê? Porque a gente não consegue carregar massa se eu não fizer ela enxergar no pouco. E eu não tô falando, tipo assim, eu acredito que a reciclável, ali cada um fazer o seu papel de reciclado. Se quem consegue fazer a compostagem da vida, faz a compostagem da vida, e por aí vai. Existem várias coisas, né? Existem várias situações. Mas você como representante da Prolific, onde que a Prolific consegue tocar nesse ponto? Onde que eu consigo enxergar na minha vida, no meu cotidiano, e obviamente todas as outras pessoas, né? Todo mundo que é a dona de casa, o senhorzinho, que é dono da padaria, o empresário de uma grande indústria, por exemplo, que não é, às vezes, não chega nem perto de qualquer assunto relacionado ao meio ambiente. Perfeito. E aí vem uma coisa muito interessante que vocês no marketing já vem explorando há algum tempo, seja no marketing digital, seja nas vendas e tudo mais, que é a construção de comunidade.
Uhum. A construção de comunidade é fundamental para engajar pessoas em movimentos. Né? Eu estava conversando agora há pouco aqui com a Ana, que participa aqui desse escritório aqui de podcast, e eu mostrei para ela a questão das ilhas de lixo. Ela não conhecia as ilhas de lixo. Não sei se vocês sabem, procurem no Google. Ilhas de lixo, vão ficar horrorizados com o que tem. Literalmente no meio do oceano. E as pessoas ficam, meu Deus, que horror. Ela ficou assustada. Mas e aí? Daqui a pouco o dia dela vai continuar acontecendo, ela vai ter outras coisas, ela não vai mais lembrar da ilha de lixo, aí fala de outra coisa, esqueceu. Daqui a 2, 3 meses alguém toca no assunto. Pois é, eu ouvi falar. Então o que a gente precisa fazer? É começar a construir comunidades engajadas em manter esse assunto em voga. Uhum. Não adianta esperar que o governo faça, não adianta esperar que a mídia coloque, não adianta. Sim. Não adianta. Da maneira que está estipulado geopoliticamente o poder, não é esse a pauta principal que as pessoas querem, que os governos querem que todo mundo discuta. Né? Então a gente precisa engajar a comunidade. Então nós iniciamos um projeto junto com a Prolific, que é exatamente de construir a base para esse negócio, utilizando 2 grandes exemplos de empresas, não estou aqui falando nome de empresas, mas 2 grandes empresas que literalmente deram aula nisso. Sim. Uma empresa criou um mercado que até então não existia, que é o mercado de energéticos. Não preciso falar o nome da empresa, todo mundo já sabe quem é. Literalmente não existia mercado de energia. Ela desenvolveu, ela criou essa demanda, ela inventou essa demanda. E deu certo. Hoje ela é dona do mercado. Outra grande empresa foi de mobilidade urbana. Um aplicativo. Sim. Não existia esse mercado. Os caras começaram a ver, tem um cara aqui, o senhor, tem um carro, o senhor, tem não sei o quê, vou criar uma Vou unir. Vou unir isso aí. Ele criou essa comunidade. Ambos esses mercados não tinham regulamentação até então, porque eles não existiam. E os governos são muito lentos na sua máquina de criar as legislações para as novas tecnologias que as pessoas inventam. A tecnologia avança muito mais rápido do que o governo consegue acompanhar. acompanhar. Tem de entender e legislar Sem sobre dúvidas. isso, né? Então a criação de uma comunidade gera uma força, uma pressão política muito grande. Então quando a gente teve a briga aqui dos aplicativos com os taxistas e tudo mais, que não, tem que tirar, tem que barrar. Por que não foi barrado? Porque a pressão popular a comunidade venceu. desenvolvida era muito grande. Então não tinha mais como político ir contra um movimento de massa. Eles querem os votos dessas pessoas. Sim, sim. Então, se a gente parte desse mesmo exemplo e começa a criar uma comunidade engajada em entender o que está acontecendo com o clima, a aprender quais são as ações que cada um pode tomar no seu micro-universo, a gente consegue engajar de maneira positiva. Não, show de bola. Eu quero enfatizar aqui que eu acho que esse assunto e esse detalhe eu acho que é muito importante, porque assim, eu quero reforçar de novo. A nossa intenção do podcast, do Provision e da Prolific, por isso que ela se tornou parceira, é educar. É ensinar, é chegar nesse nível onde a gente consiga alcançar essa massa de pouquinho em pouquinho, né? E aí eu vou entrar num assunto que eu acho muito bacana e vocês vão conseguir falar sobre isso muito bem, que é o bendito do crédito de carbono. O crédito de carbono tem uma história, né? O crédito de carbono tem uma história. Ele basicamente foi criado para criar um mecanismo, um caminho para gerar financiamento para descarbonizar empresas. Uma palavra meio ruim, às vezes eu uso isso, tem pessoas que me criticam, mas não deixa de ser. O crédito de carbono deixa de ser uma permissão de poluição. Pô, uma autorização para poluir. Sim. Tá ótimo. Que bom que você falou isso. Mas Tá. E aí eu quero justamente fazer esse pareio, porque, por exemplo, hoje o mercado, principalmente as grandes indústrias, empresas e etc., eles fazem ali a contabilidade para saber qual é o preço da poluição. Né? E como funciona hoje. Pô, eu preciso entregar isso, aquilo, as fazendas precisam continuar funcionando, a indústria precisa trabalhar, eu preciso que a logística chegue, qual é o preço da poluição? Exatamente. Qual é o preço da poluição? E aí você já entrou basicamente nesse sentido. Tá, explica o que é crédito de carbono. Então, voltando lá na ECO 92, né, desde 92, então, já se sabia que o problema era a matriz energética. Porém, você mudar uma matriz energética no mundo inteiro é incomensuravelmente caro. Não dá nem para mesurar quanto custa. Imagina você pegar as fábricas como Fiat, como, sei lá, qualquer outra grande indústria, uma siderúrgica, uma petrolífera, e mudar a matriz. Ela vai ter que usar agora energia solar, energia eólica. Sim. Tipo, cara, não dá para fazer. Vai levar muito tempo isso acontecer. E o preço é muito alto. E sempre quem paga a conta são os consumidores finais. Então, não ia dar certo. Então, é um processo muito lento. Então, a gente precisava ter algum tipo de ferramenta que pudesse amenizar o problema, enquanto paralelamente começa a se criar culturas de alteração da matriz energética. Perdão. Em 1997, quando esteve a Copa do Japão, lá em Kyoto, surge uma ideia de criar o crédito de carbono. O que é isso? Bom, já que eu não posso mudar a matriz energética de uma indústria, eu posso forçar essa empresa a, quando eu consigo medir quanto que ela emitiu de carbono, eu consigo falar para ela compensar. De que maneira? Então, se você está emitindo carbono, você vai
pegar o que você emitiu e investir isso em uma área verde para sequestrar essa mesma quantidade que você poluiu. Show. Ou seja, eu não estou tirando o excesso, mas estou tirando aquilo que está sendo jogado. Aham. Então, eu compenso as emissões. Isso gera, então, 2 grandes pontos positivos. Primeiro, a empresa passa a poder... Por isso que eu falo que é a autorização de poluição. Sim, sim. Licença de poluição. A empresa passa a poder trabalhar dentro do mercado, porém, ela precisa compensar as emissões investindo em projetos ou de reflorestamento ou de manutenção de áreas nativas. Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto que é positivo, porque desta maneira você cria um incentivo para que o dono de terra não precise desmatar a terra para colocar uma empresa, uma indústria, seja lá o que for. Ele passa a poder ser remunerado por manter a floresta em pé. Ou pegar áreas degradadas e colocar projetos de reflorestamento, e isso aí poder sequestrar carbono, ele gera os créditos, ele pode então vender esses créditos para essas empresas. E aí surge, então, a partir de 1997, um mercado ainda muito incipiente de comercialização desses créditos de carbono. Tá, show de bola. Então, assim, para entender, a gente sabe que existem necessidades que, infelizmente, como você falou, que é a matriz energética, a gente não consegue simplesmente jogar fora e fazer de outra forma, né? Nós dependemos daquilo. E ela vai poluir, assim como qualquer outra, várias outras indústrias. E aí, lá na COP de Kyoto, eles criaram o crédito de carbono. Simplificando, o crédito de carbono é uma forma dessas empresas não pararem de poluir, mas compensarem. E esse caminho significa que o quê? Essa empresa, a gente se criou um mecanismo para medir o grau dessa poluição e eles pagam uma taxa que seria o crédito de carbono, e esse valor é investido em uma outra área para compensar toda essa poluição aqui, né, e melhorar o clima. Beleza. Onde que está o problema disso? Por que não funciona? Bom, não dá para dizer que não funciona, mas não funciona como deveria funcionar ainda. Certo. O que acontece? Como a gente falou agora há pouco, né? Ou seja, toda a tecnologia, todas as demandas das pessoas são muito mais rápidas do que a capacidade dos governos desenvolverem legislações, fiscalizações e tudo isso. Então, à medida que o mercado de crédito de carbono começou a tomar forma, é natural que existam pessoas inescrupulosas, pessoas com caráter duvidoso, que queiram tirar vantagens disso. Isso aconteceu em todos os mercados. No início da internet, antes dos sites terem regulamentações, você às vezes comprava um celular e recebia um tijolo. Sim. Comprava, sei lá, um livro e recebia uma caixa vazia. isso acontece até hoje. Bem, mas você tem a quem reclamar hoje. Sim, você tem quem recorrer. Hoje os meios... não tinha. Sim. Né? Então, todo advento, todo início de alguma coisa gera esses problemas. É natural, o ser humano é falho, né? Por natureza. Alguns mais falhos que outros, mas todo ser humano é falho e alguns querem ser falhos. Né? Então, esse mercado ele começou a andar meio torto, né? Porque não tinham ainda, não existiam ainda mecanismos de definição o que seria área, qual tamanho, como é que ia medir e tudo mais. Cada um começou a criar seus padrões de medição de crédito de carbono. Uma coisa que ficou definida desde o começo é que um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono ou equivalente. Quando a gente fala equivalente, é porque não é apenas o gás carbônico, né? O metano também, por exemplo, e outros gases que são poluentes, né? Então são gás carbono e equivalente. Tá, um carbono equivale a 1 tonelada de... Um crédito equivale a 1 tonelada de carbono sequestrado da atmosfera, ou que não foi emitido. Tá, ou que não foi emitido. No caso, a pessoa que adquire um crédito de carbono, ela tem a intenção de compensar a emissão dela em toneladas. Exatamente. Exatamente. Pra você ter uma ideia, cada um de nós emite aproximadamente, nós, pessoas físicas, naturalmente emitimos uma média de 10 toneladas ano de carbono na nossa vida. Se você pegar isso, por exemplo, há mais ou menos 200 anos atrás, a gente emitia 4 toneladas de carbono. Tá, legal. E Por que aumentou a nossa emissão de carbono? Porque a gente tem carro, avião, ônibus, trem, industrializado. Legal. Então todos os dias, todo mundo, não tem jeito, a não ser que você more na floresta, literalmente. Mas você vai estar gerando carbono no mesmo dia, você respira. Se você respira, sim. Mas a nossa região aqui, a terrível. forma que nós vivemos hoje... É terrível. Tá, e como que... o que você falou de um problema que envolve o ecossistema em si, né? De fazer ele funcionar de forma mais efetiva, né? Legalização, para registrar o que vai, o que vem, o que sobe, o que não sobe, o que é compensado, o que não é compensado. Só porque a gente sabe que o ser humano gosta de fazer coisas infelizmente, ou para o próprio benefício e não se importa com o que está acontecendo, né? Ou para prejudicar os demais. A gente sabe que o crédito de carbono ele tem se tornado também um meio aí de
de golpes, né? Muitas de créditos que são vendidos no mercado realmente não fizeram compensação nenhuma, não compensaram nada, né? Não tiveram nenhuma ação, né? E aí é que eu quero entrar. Qual é a proposta da Prolific para resolver isso? Então, vamos lá, excelente pergunta. Então, antes de a gente chegar em como é que a Prolific quer resolver isso, para a gente desenhar, né, para todo mundo entender, para vocês todos entenderem como funciona o mecanismo. Então, quando eu vou gerar uma área para um projeto de crédito de carbono, eu preciso validar aquela área, preciso registrar, definir que aquela minha área de terra, 10 mil hectares, 100 mil hectares, não interessa o tamanho, vai ser destinada para o projeto de carbono. Então, eu preciso validar, tem que ter todos os registros da terra. Tem que saber quem é o dono, para quem passou, papapá. Vou delimitar aquela terra e vou implementar um projeto de crédito de carbono. Aí eu vou medir qual é a área, qual é o tipo de bioma que existe naquela área, se tem água, se não tem água, se é só reflorestamento, se é área nativa, e aí eu consigo medir quanto que é gerado naquele crédito. Em média, tá? Isso não existe uma precisão exata, vai depender de cada projeto. Em média, cada hectare gera entre 100, vamos botar 120 créditos por ano. Então, 1 hectare de terra consegue capturar, sequestrar 120 toneladas de carbono por ano. Por ano, ok. Tá? Então, se eu tenho 1 hectare, são 120 créditos. Se eu tenho 10 hectares, são 120, são 1.200 créditos. 1 hectare basicamente consegue compensar a emissão de carbono de uma pessoa por um ano também. Mais ou menos. Ok. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Tá? Então, é isso que você tem. O que acontecia? Bom, como os cartórios, né, no mundo inteiro ainda são análogos, ou seja, não são digitalizados, não tem conexões diretas, a pessoa ia num cartório e registrar, essa aqui terra pertence ao Valman, parará. Beleza, registrou bonitinho, gerou o crédito, vende para a empresa A. Aí você vai numa outra cidade e registra, essa terra aqui pertence a Rodrigo. Bom, já é outro dono. Sim. Estou gerando o mesmo crédito, eu vendo para a empresa B. Né? E o Rodrigo que tem a mesma... Então, duas empresas compraram o crédito oriundo da mesma terra. Ou seja, em algum momento isso vai dar ruim. Alguém vai perceber, não, peraí, isso aqui não está batendo. Isso foi acontecendo ao longo de muito tempo, porque a gente começou isso, digamos lá, no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, a internet era muito incipiente, quase zero, literalmente. Então, você poder conseguir checar todas as informações... Sim. Vai muito tempo. Demorava. Até conseguir checar, tudo já aconteceu. Isso, exatamente. Já foi comercializado de forma duplicada, Exato. Na verdade acabou não compensando nada. Não compensou nada, compensou metade do que deveria, vendeu para 2 ou 3 vezes mesmo, vendeu para 3 e por aí vai. Isso gerou vários casos, se você pesquisar no Google sobre escândalos do crédito de carbono, chamado greenwashing, Sim. Tem casos a rodo, você vai encontrar aí loucuras atrás de loucuras. Então esse mercado, ele é carente, sempre foi carente, de um modelo comprobatório, ou seja, como é que eu consigo me certificar de que esse crédito é oriundo de um projeto real que pertence a uma terra certificada e cujo projeto foi avalizado pelos órgãos competentes. Tá, deixa eu só fazer um parênteses em relação a isso. Eu acho que é importante a gente enfatizar o porquê que a gente precisa validar. Né? O porquê que eu preciso ter certeza que aquele crédito realmente está compensando e foi gerado de uma forma certa. Porque aquele crédito, a gente entende que aquele crédito está fazendo diferença na natureza. Exatamente. Está fazendo uma diferença real no meio ambiente. Não é o problema do greenwash, o crédito fake, que o quê? Que, né, tem um monte de crédito espalhado no mercado, as pessoas estão comercializando esse crédito, alguém compra, resolve queimar para compensar a sua emissão, só porque no final das contas não houve nenhuma compensação, não houve nada, não foi feito nada de positivo na natureza. Então esse é um problema consistente e real, porque senão a gente pega todo esse projeto e consegue jogar ele na lata do lixo. Literalmente. Porque eu não consigo mudar o meio ambiente. E a intenção é gerar resultado positivo para o meio ambiente. Exato. Né? Então, voltando de novo lá naquele assunto que para mim é muito importante entender isso, como que nós somos afetados no nosso dia a dia, é basicamente isso. Né? Eu acho que eu posso citar, não perde seu raciocínio, para você continuar dali, mas eu não acredito que quando a gente fala de projetos sustentáveis, não existam projetos pequenos. Né? Por exemplo, uma escolinha ali que tem um apoio um apoio privado, que ela vai lá e cata os alunos, os professores e funcionários e pais, revitaliza uma praça, é um projeto sustentável que tem muito valor. Só porque a gente tem, por exemplo, o projeto de carbono, que é um projeto global. Então, essa é uma coisa interessante que você está tocando aí, só para seguir o fio do teu pensamento. Não existem hoje ainda programas para o que a gente chama de microcosmos.
tá? Para micros projetos. Você tem projetos, como você falou, da prefeitura, que vai na praça, planta uma árvore e tudo mais, beleza. Isso faz total diferença, isso é muito importante, principalmente no seu modelo educacional, quando a escola faz isso. Com certeza. Engajar os menores, as crianças, numa vivência de cuidar da natureza. Numa ação que vai gerar consciência. Porém, isso ainda não impacta de maneira efetiva, financeiramente, aquela escola ou aquele bairro em receber o crédito de carbono. O crédito de carbono hoje é trabalhado em larga escala. Ainda não existe o micro-universo. Logo vamos ter, como foi com a energia fotovoltaica. Há 15 anos atrás, se você pensasse em colocar energia fotovoltaica na sua casa, não valia a pena. Porque o custo que você tinha para implementar na sua casa levaria 16 a 17 anos para receber o dinheiro de volta. Sim. Então ninguém investia. Não tinha incentivo. Hoje você consegue ter o payback, que a gente chama, em 2 anos. Porque há incentivos governamentais que baixam o preço para você poder instalar energia solar na sua casa. Então, isso a gente chama de microcosmos. Ainda não existem políticas no mercado de crédito de carbono para microcosmos. Ainda não. Essa é uma das áreas que a gente, com a Prolífico, vai começar a atacar de maneira muito mais efetiva. Legal. Porque com a criação de comunidade, a gente consegue gerar um microcosmos. A gente consegue levar às pessoas a possibilidade de cada um, individualmente, zerar o que se chama pegada de carbono. Então você vai poder falar, eu sou uma pessoa carbono zero. Carbono zero. Vai ser um certificado disso. Legal. Eu sou realmente, eu compensei todas as minhas emissões anuais. Então se a gente consegue fazer esse microcosmos, um ligado ao outro, daqui a pouco você tem uma explosão. Sim. E isso é muito mais forte, lógico, no primeiro momento é mais forte eu vender o crédito para a Apple. Sim, né? claro. Apple são milhões de toneladas. É mais fácil conseguir uma Apple com milhões do que milhões de pessoas. Mas na hora que eu consigo 1 milhão de pessoas, eu consigo a Apple mais fácil. Com certeza, sem dúvida. Né? Então, esse é mais ou menos o caminho. Mas então, só filtrando a parte da não legalização do modelo. Então, à medida que as empresas começaram a perceber que os créditos de carbono que estavam adquirindo não tinham um impacto ambiental que era esperado, né, porque eram fakes, elas começaram a falar, poxa, então eu não vou mais comprar crédito de carbono porque não está adiantando nada. Sim. Então você começou a ter um decréscimo absurdo da procura por crédito de carbono. Isso mais ou menos no final de 2018 para 2019. As coisas começaram a realmente degringolar. E é bem recente, inclusive. Muito recente. Ninguém acreditava mais que isso realmente funcionaria. Então os países começaram a se mexer para criar agências reguladoras, mas ainda não eram... ainda não existiam leis específicas no mercado de crédito de carbono. Graças à grande iniciativa do Brasil, o Brasil é um dos players mais importantes desse mercado no mundo inteiro, gigante, né? Eu costumo dizer para todo mundo, o crédito de carbono para o Brasil está como petróleo para os Emirados Árabes. Legal. Se o Brasil souber fazer o seu dever de casa, daqui a muito pouco tempo, o que Emirados Árabes é para o mundo por conta do petróleo, o Brasil vai ser para o mundo por conta do crédito de carbono. Mas você fala por quê? Porque a gente tem muita área, porque a gente consegue... A gente tem o melhor clima do mundo. Nós temos todos os climas no Brasil. Nós temos todos os tipos de solos no Brasil. Nós temos a maior bacia hidrográfica. Nós temos uma costa maravilhosa. Legal. O Brasil tem tudo. O Brasil hoje... Bom, existem estudos que dizem desde 43 a 58. Né? Ou seja, o Brasil tem entre 43 a 58% de todos os créditos que o mundo precisa do crédito de carbono. Vamos botar mais de 50%. Tá? Muitos estudos divergentes aí, enfim, cada um fala uma coisa. Mas, em média, o Brasil hoje tem 4ª geração da metade do crédito de carbono do mundo inteiro. Não é à toa que todo mundo está de olho no mercado brasileiro. Todo mundo quer terra no Brasil. Legal. Né? Porque é realmente um dos biomas mais fantásticos. Né? Pra você ter uma ideia, alguns estudos já passam a comprovar que a floresta amazônica vale 5 ou 6 vezes mais em pé do que toda a riqueza que ela tem enterrada de minério. Legal. Pela capacidade de geração de crédito de carbono. Então, manter a árvore em pé é um excelente negócio. Com certeza, sem dúvidas. Então, nesse mercado que foi tão disputado, carecia-se de criar uma metodologia capaz de mapear e gerar a credibilidade que o mercado de crédito de carbono precisa, para que a comercialização desses créditos fosse feita de maneira correta. E é exatamente esse buraco que a gente, com nossa tecnologia, com nosso entendimento, conseguiu preencher. A gente não criou nada novo na realidade. Nada novo. O que a gente pegou foram peças que já existiam no mercado. Fala, cara, como é que a gente organiza isso aqui? Juntou elas para trabalharem juntas. Vamos juntar e colocar dentro do processo do mercado de crédito de carbono. E aí a Prolific nasce exatamente trazendo ao mercado estas soluções. Legal. Bacana. É bom que a gente entra nesse ritmo, nesse assunto, né? A gente vai basicamente falar agora de tecnologia e inovação, e você está falando que justamente pegou peças que já existem no mercado, né? E que vocês conseguiram unir para que crie um processo mais eficiente.
né? Então, a gente está falando basicamente aí, a gente já vai entrar nisso, que é a parte da blockchain, de tokenizar o processo, de pegar o crédito de carbono de um lado, pegar a blockchain de outro, unir os dois, tokenizar esse processo. Tá, explica pra gente de forma simples, né? O que a Prolific está fazendo em relação a isso? Então, o que nós vimos? Bom, nós já trabalhamos com a tecnologia blockchain há muito tempo. A blockchain nasceu, para quem não sabe, no dia 3 de janeiro de 2009, com o advento do Bitcoin. Sim. Com certeza você já ouviu falar de Bitcoin, né? E todo mundo ficou fascinado com Bitcoin. Só que a tecnologia que permite a existência do Bitcoin, ela é muito mais fantástica do que o Bitcoin em si. E ela já existia anteriormente, chamada DLT, Decentralized Ledger Technology, que se transformou na blockchain quando o Bitcoin nasceu. E o que é a blockchain? A blockchain é um grande registro público de informações. É um cartório que não tem dono. E todos estão conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. A blockchain é o único sistema tecnológico que desde o dia que ele foi inventado até o presente momento, nunca saiu do ar, nunca foi hackeado, nunca foi derrubado e nunca foi falsificada uma informação dentro dela. Isso é uma coisa inacreditável. Você pega qualquer sistema de internet do mundo, o WhatsApp cai o tempo inteiro, Facebook cai, Instagram cai, o FBI já foi hackeado, Banco do Brasil, Forças Armadas e por aí vai. A blockchain, não. E por que ela não pode ser hackeada? Porque ela pertence a todo mundo, criação de comunidade. Todo mundo que está conectado à blockchain, gerando força computacional para que ela funcione, são o que a gente chama de validadores das operações. O conceito de descentralização. Exatamente, totalmente descentralizado. Não existe uma única entidade que conecta todos os pontos. Os pontos estão todos eles conectados. Então, quando você derruba um, todos os mais computadores têm a cópia fiel daquele primeiro livro. Então, você não consegue alterar. E por que chama blockchain? Block, de bloco, chain de corrente. Então, é uma corrente de informações. Isso é muito interessante. Quando eu insiro, por exemplo, esse óculos pertence ao Rodrigo. Eu guardo as características dele e falo, bom, esse óculos agora é do Rodrigo. Gerou um chamado hash, que é um código alfanumérico, único, BUFT. Vamos supor que você queira entrar lá e falar, vou roubar esse óculos do Rodrigo. Esse óculos agora é do Valman. Quando você entrar nessa informação e tirar o Rodrigo e colocar o Valman, o que a blockchain faz? Ela vai criar um novo código. Ela não vai apagar isso aqui. Ela vai manter que esse aqui é do Rodrigo, vai criar um novo agora. Agora é do Valman. Agora, para que essa informação seja validada em detrimento dessa, quem tem as chaves dessa informação tem que validar essa. Senão não funciona. E mesmo que todo mundo valide por um golpe, fica registrado que o óculos era do Rodrigo. Ela vai deixar o histórico do que quer que seja para sempre. Para sempre. Então você consegue rastrear tudo. Às vezes as pessoas falam, mas o Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, para roubo. Gente, Bitcoin é digital. É 100% rastreável. Se você quiser saber hoje onde está o primeiro centavo de Bitcoin minerado em 2009, você vai conseguir descobrir. Basta rastrear, basta ir de IP, até encontrar. Então, a blockchain, ela permite que você tenha uma rastreabilidade e uma imutabilidade das informações. Só com isso, a gente já elimina aquele primeiro problema de você ir num cartório registrar uma terra, depois ir em outro cartório registrar o nome de outra pessoa. Não gera duplicidade. Não tem como gerar duplicidade. Não tem como alterar uma informação. Legal. Então, quando eu uso a blockchain só para esse momento, eu já quebrei metade do problema do crédito carbono. Metade do problema está ali, está resolvido. Agora, o que eu preciso também? Eu preciso validar não apenas essa informação, mas eu preciso validar o projeto em si. Precisa validar a origem. A origem. Então, para eu garantir que o crédito carbono tem uma origem viável. Exatamente. Sim. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer um mapeamento de uma terra, e aí é um trabalho mesmo de garimpagem, literalmente. Literalmente. Você tem que ir em todos os cartórios, ver quem é o dono, volta para não sei quem. Você tem que puxar a ficha inteira daquela terra para validar. Depois que você tem aquilo validado, você copia ela na blockchain. Então, se alguém alterar algum documento aqui, está errado, porque aqui está registrado diferente. E aqui não tem como alterar. Então, a gente faz um espelho dessa informação. Então, a partir daqui, ninguém mais pode alterar. Tá, então, assim, para a gente conversar hoje com o mundo real, especificamente nesse exemplo que você está dizendo, onde vocês usam a blockchain, né, como meio para validar esse processo e garantir que aquilo... Eu tenho que fazer a blockchain conversar com o mundo real. E aí, qual é o desafio disso? Assim, onde que está a grande dificuldade disso? Porque, assim, independente, o pedaço de terra que é físico está lá. A questão de gerar falso registro dele ainda é possível. Então, como que a gente trabalha isso? Como é que eu faço ela trabalhar isso? Como é que eu faço a blockchain conversar com o mundo real e garantir que aquilo ali não está sendo, no mínimo, duplicado? Bom, o que a gente faz é uma simbiose entre o mundo real e o mundo digital. Infelizmente, a gente não tem como ficar 100% no digital. Não tem como. A gente precisa do mundo real, literalmente, para poder viver. Senão, seria uma grande Matrix.
Com certeza. o movimento inteiro, né? Então, o que a gente faz? Como eu te falei, a gente cria o projeto do crédito de carbono, a gente espelha ele ali, né? E cria um chamado contrato inteligente, Smart Contract. Aham. O que é o contrato inteligente? É um contrato que se auto-executa, não precisa mais da gerência humana. Então, à medida que a gente vai munindo as informações iniciais do primeiro projeto, ali, ele dispara as novas fases automaticamente do processo. Aham. Então, o projeto startou, buf, beleza. Então, alguém vai lá e insere. Aí precisa do homem, alguém vai lá e insere as informações, naturalmente. O projeto começou a funcionar, gerou os primeiros créditos de carbono, buf, registro de crédito de carbono, contrato inteligente. A partir daí, nada mais é humano. Tudo é automático. Uhum. E para certificar que as ações estão andando, a gente usa dois grandes aliados do mundo da blockchain, que são os chamados tokens digitais. E quais os tipos de tokens digitais? Existem vários tipos. Uhum. Existe o famoso payment token, token de pagamento, que é, por exemplo, o Bitcoin. Sim. O Bitcoin, token de pagamento. Você vai lá, paga alguma coisa, recebe, vai tranquilamente bem. Existem os tokens de utilidade, que são utilizáveis em determinados ambientes. Existem os security tokens, que representam valores imobiliários. E existe um token chamado NFT, Uhum. que é o Non-Fungible Token, token não fungível. Certeza que a maioria já ouviu falar bastante. Com certeza. Mas ninguém sabe exatamente o que é. Sim. Muita gente ouviu falar, mas não sabe o que é. Sim. Qual é a característica de um NFT em cima de principais características diferentes de todos os demais tokens? Primeiro, ele é indivisível. Uhum. Um Bitcoin, por exemplo, um token de pagamento, eu posso comprar microcentavos dele. Sim. Eu posso fracionar Ele é fracionado em várias... unidades, qualquer token. O NFT não é fracionável, ele é único. Ponto. Segundo, ele não pode ser duplicado. Uhum. Eu não posso criar um espelho dele. Ele é único. Então, na hora que eu tenho ele, eu não consigo fazer outro. A não ser que emita uma série de uma vez. Mas depois acabou. Ok. Né? Então, essas duas características básicas, fora outras características, né, fazem dele uma coisa ímpar, porque ele se transforma, então, num certificado digital. Uhum. A terceira característica dele, e a mais importante, é que ele aceita cláusulas. Ou seja, eu consigo criar um contrato dentro de NFT. Eu consigo pré-definir ações dentro de NFT. Então, eu consigo fazer definitivamente com que a blockchain seja um cartório. Uhum. Eu pego o NFT e registro aquilo. Então, eu posso pegar terra e registrá-lo através de um NFT. Tá, show. Então, a partir daí, eu não tenho mais o papel. Eu tenho ali registrado. Essa terra pertence ao fulano de tal, por isso, tantos hectares, blá, 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 blá. Ponto. E eu não posso alterar essa informação. Legal. Se eu quiser mudar, eu tenho que destruir esse NFT e fazer um outro. Então, o registro desse crédito de carbono, ele literalmente está ali desde o começo, desde a origem, desde a primeira etapa que eu imagino que a gente registre tudo, até questão de negociação, né? Quando vai ser essa área aqui, ela vai fazer isso dentro de um contrato. Pelo que você está falando, a gente consegue colocar todas as informações, até o quanto que ela consegue gerar de carbono, né? E a partir disso se utilizar dessa informação. Então, quando eu chegar na indústria, numa empresa, numa operação que seja qualquer, eu consigo provar todo o histórico e dizer, esse crédito aqui está fazendo realmente diferença na natureza. E tem mais um dado interessante, que é uma coisa que a gente está introduzindo no mercado. Como eu te falei lá atrás, a média de geração de crédito de carbono por hectare, 100, 120 créditos por hectare. Aham. Ano. Ano. Né? Ou seja, pode ser que não chegue. É uma média. Sim. Então, imagina que você tem uma terra e você vende o seu crédito de carbono antecipadamente. Ó, essa minha área aqui gera 120, então eu tenho 1.000 hectares, então 120 mil hectares. Aí você me paga os 120 mil hectares, 120 mil créditos. Só que durante esse ano, vamos supor que minha área pegou fogo. Uhum. Sim. Ou aconteceu alguma coisa, uma enchente, e ele gerou menos. Como é que a gente faz a partir daí? Olha o imbróglio. É um problema, inclusive. É um problema. Então, o que a gente faz para certificar? Nós trabalhamos o que a gente chama de 10% de baseline, é a linha base. Então, se a gente tem uma área que tem que gerar de 1 milhão de créditos, a gente gera 100 mil créditos. A gente parte com 10%. Então, dessa forma, eu consigo garantir a geração mínima de créditos para quem quiser comprar o crédito antecipado. Qualquer coisa que venha a partir disso, obviamente, é lucro. É lucro. E eu posso renegociar. Não é duplicidade. Sim. É o excedente É o da excedente. produção daquela área. Mas eu consigo garantir que eu vou entregar o que foi pré-determinado. Isso também fica registrado no contrato inteligente. Tá, isso é política de vocês. É política. É o que a gente quer mostrar para o mercado. Uhum. Pra garantir Pra realmente. garantir que quem está comprando crédito realmente vai receber o crédito. Tá, cara, eu não tem como não concordar que é muito bom, obviamente. Porque assim, a gente tá falando que nós precisamos fazer a diferença no meio ambiente. E como nós já falamos, todos nós precisamos. Não é só as grandes empresas, não é só as grandes indústrias, não é só as operadoras, as grandes companhias de avião e barco e etc. E por aí que tudo emite os gases de efeito estufa e tantos outros.
e que vocês conseguem mostrar para o mercado, que aquele crédito fez diferença. Tá, aí a pergunta e aí o desafio do meu ponto de vista, a escalabilidade. Então. Como é que eu mostro para todo mundo? Como é que eu faço todo mundo participar disso, mesmo que seja numa porção pequena, a minha porção só? Sim, perfeito. E aí é exatamente que a gente entra. Para você implementar um projeto de crédito de carbono, você precisa de dinheiro. Não é fácil, não é barato implementar. Muita gente procura, Rodrigo, eu tenho aqui 10 hectares de terra, eu quero botar um projeto de crédito de carbono. Não vale a pena. Infelizmente, ainda, como eu te falei, não temos o micro-universo. Sim. Então, cara, de 5 mil, 10 mil hectares para cima vai valer a pena. Porque o custo de implementação de um projeto é caro. Um dos custos mais caros é exatamente você levantar toda a documentação da terra. Mas eu tenho toda a documentação. Quando você vai atrás, você tem um direito de posse, um direito de uso, mas você não tem escritura definitiva, enfim. Sempre tem um imbróglio. Terras sempre tem imbróglio. Desde que o mundo é mundo, terra foi sinônimo de poder. Né? Então, quem quer poder vai acumulando terras, vai roubando terras, a cerca vai indo. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, não perco o raciocínio. A Prolífico, por exemplo, quando ela vai investir nessas terras, ela não adquire a terra em si, ela adquire o direito de extração, da produção de crédito de carbono. Exatamente, o dono da terra vai receber parte dos créditos gerados. Legal. Ah, tá. Então ele também recebe parte dos créditos. É beneficiado. A Prolífica não comercializa tudo. Não. A gente não quer comprar terra. Comprar terra sempre é um problema. Ainda mais quando uma empresa de um país quer comprar terra em outro país. Sim, claro. Então a gente faz acordo com os proprietários de terras. A gente cuida, a gente implementa o projeto, a gente cuida da terra e ela é parte do que é gerado com a venda dos créditos de carbono. Então, para a gente implementar os projetos de crédito de carbono, a gente precisa de dinheiro. Sim. Lógico. Né? Não é barato. Com certeza. É caro. Então, o que a gente pensou? Poxa, eu posso ir no banco, posso apresentar um projeto, levantar o recurso e aplicar. Agora, por que não misturar isso? Né? Como a gente falou, a gente precisa que a comunidade esteja engajada nisso. Então, o que a gente pensou? Poxa, por que eu não vou, em vez de eu ir no banco e pegar, sei lá, 10 milhões para fazer um projeto, por que eu não pego esses 10 milhões, tokenizo esses 10 milhões, fraciono esses 10 milhões em certificados NFTs. Em pequenos certificados de NFT, a pessoa adquire esse NFT e com esse dinheiro ela financia a implementação do projeto. E quando o crédito de carbono é gerado, lembra que eu falei que ele vai lá para o contrato inteligente e dispara tudo? Na hora que o crédito de carbono é gerado, o contrato inteligente já dispara esses créditos para os donos de NFT, automaticamente. Então você que comprou um NFT de um projeto, vai receber os créditos de carbono gerados por esse projeto. Então você passa a ser dono de um ativo real, só que digitalizado, que é o crédito de carbono. Tá, entendi. Então assim, você está dizendo que a gente pode te convidar, que a gente pode chamar uma pessoa, sei lá, um investidor, qualquer pessoa que esteja interessada em investir no crédito de carbono. Ajudar a implementação do projeto. Em contrapartida, ela ser recompensada com crédito de carbono. Entendi, legal. E aí ela pode fazer o que pode usar para ela mesma. Ela pode compensar as próprias emissões. Que seja uma empresa, ou ela pode colocar a venda no mercado. Ela pode comercializar esses créditos de carbono no mercado. E isso é um incentivo. Exato. Isso é um incentivo que as pessoas precisam, talvez, no dia a dia. Porque, no final, no meado das contas, o crédito de carbono, como a gente falou no começo, ele foi criado para ser um caminho para gerar investimento, né, para gerar aplicação financeira, para que essa aplicação financeira seja colocada em projetos que, né, gerem crédito de carbono. Então, tipo assim, você está falando que o que a Prolífico está fazendo, cara, ela juntou várias partes, inclusive. Eu costumo dizer que é a democratização de acesso ao crédito de carbono. Legal, isso é bacana. Mais ou menos isso. Sim. Porque a gente quer exatamente engajar as comunidades. Então, por exemplo, quando alguém adquire um NFT dos projetos da Prolífico, a gente tem projetos na Indonésia, tem projeto no Guiné-Bissau. Vamos começar agora um projeto maravilhoso no Brasil, um dos mais importantes de toda a história do Brasil, junto com uma grande parceira nossa, a Ambitec, que a gente vai trazer aqui para bater um papo também com todos vocês. É um dos maiores projetos de crédito de carbono do mercado, depois vamos falar dele. Então, quando a gente lança uma coleção de NFTs para o projeto de carbono e a pessoa adquire aquele NFT, ela pode saber onde está esse projeto, ela pode ver esse projeto. Nós estamos terminando de fazer agora a conexão por satélite, para a pessoa poder ver a Terra, onde está sendo gerado. Ela pode falar, eu quero saber como é que está o relatório desse projeto. Ela recebe o relatório desse projeto. Então ela pode acompanhar, literalmente ela está ativamente incentivando o mercado de crédito de carbono para que as empresas que vão comprar tenham certeza que o crédito é verdadeiro. Entendi. Tá? E ela pode participar, inclusive, da venda desses créditos de carbono para as empresas e se beneficiar financeiramente desse processo. Tá, então eu emito pelo menos 10 toneladas de crédito. Média de 10 toneladas de crédito de carbono por mês.
Por ano. Por ano? Por ano. Ok. Então eu posso pegar lá um NFT que vai... Eu vou estar ajudando o meio ambiente, obviamente, o ecossistema. Esse dinheiro eu tenho certeza, eu posso ter certeza que ele vai ser direcionado para um projeto sustentável e eu vou receber de volta créditos de carbono e que eu posso usar isso para compensar Você pode a minha compensar as missão. suas, da sua família, ou você pode vender no mercado. É a mesma lógica de eu colocar placas solares para eu deixar de consumir energia que não é sustentável, que vem de usinas e etc, que tem um monte de outras coisas, e aí eu vou também ali vou estar compensando. Mas nesse caso, como nem todo mundo consegue gerar crédito de carbono no quintal de casa, ao contrário de você colocar uma placa solar no teto, eu posso seguir essa linha. Exato. E também eu posso ser uma empresa. Pode. Eu posso ser uma empresa que, pô, conheci o projeto de vocês, eu sei que vocês estão fazendo, conferi tudo, tá tudo certo, realmente existe, eu sei que o dinheiro que eu vou aplicar, ele vai ser direcionado para uma ação real, onde vai haver, além da criação, né, da criação do crédito de carbono, vai haver uma ação que melhora o ecossistema, melhora o meio ambiente em si, que, pelo que eu entendi, são florestas, são pântanos, são ambientes ali da natureza que a gente sabe que a gente vai melhorar esses ambientes e eu posso compensar as emissões de crédito de carbono e eu posso, sei lá, revender, investir. Não, então, você tocou num ponto interessante também, que é o seguinte, nós já estamos tendo casos de empresas que nos procuram porque elas querem compensar suas próprias emissões. Legal. Para entender a última etapa do processo. Então, a gente gerou o crédito de carbono, ele é, então, inserido no contrato inteligente, ele é, então, distribuído entre todos os proprietários de NFTs e tudo aí vai. Agora, na última ponta, como é que eu vendo? Como é que eu beneficio, se eu sou uma empresa, por exemplo? Né? A última etapa, que é um outro gargalo do mercado internacional, é uma padronização para a comercialização do crédito de carbono. Tá. E aí nós entramos com uma outra solução. Na última ponta, na hora que eu vou querer comercializar o crédito, a gente transforma esse crédito em um token chamado LCD. Ok. Que significa Lowest Carbon Denominator, denominador de carbono mais baixo. Tá? Lembra que eu falei lá atrás que um crédito de carbono era equivalente a 1 tonelada? O que nós fizemos? Cada token LCD representa 1/3 de 1 tonelada. Ou seja, cada 3 LCDs são crédito inteiro. Que significa 1 tonelada, ok. Exatamente. Agora, por que a gente fez isso? Exatamente porque a gente quer atingir não apenas as empresas, mas as pessoas. A gente quer que eu, você, ele, todo mundo elimine as suas pegadas de carbono. Então, trabalhar com um numeral menor fica mais fácil na hora de criar os tokens. Tá? Então, quando você tem o crédito gerado, você tokeniza ele e transforma no LCD. Um LCD, você guarda na sua carteira digital. Simples. Você pode ter aqui 1 milhão de créditos, 10 mil créditos, 1.000 créditos, 1 milhão de créditos, não interessa. Porque ele é um token digital, está na sua carteira, você é o dono dele. Okay? Então, se você é o dono dele, agora você pode fazer 3 coisas. Você pode guardar, você pode vender para uma empresa ou pode usar para si próprio. Tá, ok. Como é que eu faço para usar para mim próprio? Por exemplo, no caso de uma empresa comprou NFT, recebeu os LCDs, os créditos de carbono. Agora, poxa, eu quero compensar minhas emissões. Então, o que ela faz? Ela envia esses LCDs para a nossa companheira chamada Earth Exchange, que é uma entidade criada, uma ONG criada, exatamente para fazer esse mapeamento. Então, ela recebe os créditos, os LCDs, com a tecnologia blockchain, instantaneamente, ela valida, vê que realmente esses LCDs são correspondentes a um projeto que foi oriundo da área tal, blá, 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 blá. Ela queima esses tokens, destrói os tokens do mercado. Ninguém tem mais acesso a esse token. Ninguém mais token. tem acesso, tá? Chama burn, em inglês, que é a queima do token. E na nomenclatura do crédito de carbono chama-se aposentar. Tá? Então você queima ou aposenta aqueles tokens, estão destruídos. E aí aquela empresa recebe um certificado dessa entidade, reconhecida pelas Nações Unidas, de que essa empresa investiu no projeto XYZ e com isso ela compensou as suas emissões. Legal. Então a empresa ela não precisa mais ir ao mercado e comprar crédito de carbono. Ela pode auxiliar o projeto e se beneficiar diretamente com o LCD e já se beneficiar do crédito de carbono instantaneamente. Show de bola. Eu acho que isso é muito bacana. Aí, perguntas. Situações, assim, hipotéticas. Primeiro, eu vejo eu tenho uma certa preocupação no sentido desse mercado chegar a um ponto de se tornar muito comercial, né, como a gente já viu acontecer em outros momentos, com outras coisas, e sair do foco, o verdadeiro foco, que é gerar um ecossistema sustentável real. Né? O que a Prolific está fazendo em relação a isso? Estou perguntando isso diretamente para a Prolific, que a gente está, né, obviamente, falando sobre o projeto de vocês hoje.
né? E se a Prolific hoje compensa as próprias emissões? Né? Tem várias empresas, tem várias pessoas, andam de carro, andam de avião e etc. O que é porque não dá para ser casa, como é casa de ferreiro, espeto de pau. Não dá para ser, principalmente nesse mercado. Não acho que eu preciso, se eu estou falando de mercado sustentável, eu preciso fazer alguma coisa. Claro. No mínimo, eu tenho que reciclar meu lixo em casa. No mínimo, no mínimo. Então, a casa de vocês, tenho certeza que gera muitas coisas, né? São duas coisas. O que a Prolific está fazendo antes de eu fazer as próximas. E como que isso não vai se tornar tão comercial ao ponto de as pessoas quererem, por exemplo, modificar o sistema. Pessoas são pessoas. Né? Ou quererem passar por cima do sistema, ou quererem ficarem comercializando o crédito de carbono para cima e para baixo, gerando alguma espécie de compensação por vender mais ou menos e não acabarem, ou ao chegar um momento que aquele crédito de carbono vai ser aposentado, queimado, ficar só circulando para cima e para baixo. Tá, isso é muito interessante. Então, exatamente por isso que a gente criou o token LCD lastreado no crédito de carbono. Então, por exemplo, para que exista um token LCD, é necessário que exista um crédito de carbono gerado. Eu não consigo emitir LCD sem eu ter o crédito de carbono. Tá? Então, eu não consigo fazer uma geração de tokens aleatoriamente. Eu preciso que haja primeiro o crédito de carbono. Sim. Então, se eu não tenho geração de crédito, eu não tenho LCD no mercado. Tá. Isso tira desse token a sua especulatividade. Tá. Então, ninguém vai poder chegar, por exemplo, numa exchange, numa corretora, por exemplo, Binance, seja lá qual que for, e ficar fazendo trading com o token. Ok, legal. Porque o valor dele é exatamente o valor do crédito de carbono. Tá. E só um ponto, só para eu enfatizar para as pessoas entenderem. Então, assim, nesse caso, o crédito de carbono gerado pela Prolific, ele já fez a ação dele ali. Ele já foi não compensado. Não foi compensado ainda porque não chegou na empresa. Mas assim, o projeto, já foi aplicado o valor no projeto. Já foi aplicado o valor no projeto e já foi retirado o carbono da atmosfera e está ali preso naquele token. Então, para esse crédito chegar aqui, um projeto focado no meio ambiente já foi startado primeiro. Então, já existe ali uma ação para beneficiar o meio ambiente. Exatamente. Okay, legal. Então, o LCD existe porque existe o projeto. Uhum. Não é o contrário. Não existe uma emissão de uma moeda, digamos assim, um token especulativo, que vai depois entrar no mercado. Então, a gente pode dizer que ele não depende de ação do mercado. Não. Na oferta e demanda, eu não dependo disso. O que vai determinar o valor do LCD é o valor do crédito de carbono no mercado. Okay. O valor do crédito de carbono no mercado pode subir ou descer de acordo com a oferta e a demanda. Uhum. Tá? Mas esse é o crédito de carbono, não é o LCD. Sim. O LCD apenas representa digitalmente aquilo. É literalmente, eu acho que existem, cara, dá pra contar na mão de um dedo, né? Nos dedos de uma mão. Na mão de um dedo, não. Nos dedos de uma mão, a quantidade de tokens que existe no mercado 100% lastreados. Legal. Então, o LCD é um token 100% lastreado. Ele só consegue existir depois que eu tenho o crédito de carbono. E para eu ter o crédito de carbono, eu tenho que rastrear todo ele até chegar no projeto. Então, isso garante que ele não vai ter essa volatilidade que os créditos têm. E ninguém vai comprar um crédito de carbono porque ele quer ir comprar pão na padaria. Claro, sem dúvida. Porque ele quer o cinema, porque ele quer isso, aquilo, eu quero especular. Não vai conseguir. Os créditos de carbono são negociados em bolsas fechadas, em exchanges específicas. Você pode ir na bolsa na B3 no Rio, você pode ir na CTX, que é a maior bolsa de crédito de carbono do planeta, que é a CTX Global, que é a Carbon Trade Exchange, onde as grandes empresas compram crédito de carbono. Então, você tem ambientes específicos onde quem procura o crédito de carbono vai. Então, não existe uma especulação ali dentro sobre isso. Tá? Claro, dependendo da oferta e da demanda, teoricamente, você tem um preço maior ou menor. O que a gente vem vendo, né, no mercado internacional, no mercado brasileiro, é que a procura por crédito de carbonos tende a aumentar cada vez mais. Legal. O Brasil, recentemente, no dia 12 de dezembro de 2024, conseguiu aprovar o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comercialização de Gás de Efeito Estufa, que é o primeiro marco legal, a primeira introdução a uma lei definitiva que vai reger o mercado de crédito de carbono no Brasil. E já está sendo espelhado por vários países no mundo inteiro. Tá. O Brasil é um protagonista nesse cenário. Então, à medida que essas regulamentações começam a ficar cada vez mais severas com as empresas, a procura pelo crédito de carbono vai ser cada vez maior. Tá. Existe a demanda. Existe a demanda. E existe uma oferta pouca. Só porque existe o potencial para essa demanda ser maior. Claro, cada vez maior. Ok. E aí, o que você acha? Assim, é a conscientização que vai gerar a demanda? Eu acho que era uma simbiose. Ok. Simbiose. Eu acho que a gente chegou num ponto hoje no planeta em que
é notório. Os países começam a criar cada vez mais campanhas de que as pessoas têm que cuidar do meio planeta, do meio ambiente. É notável que nós sentimos no dia a Claro, dia no que nós dia a dia, precisamos. no dia a dia. Imagina as grandes empresas, os grandes governos Exato. e por aí vai. Então já existem as agendas ambientais de todos os países focados em fazer com que a população entenda o que tem que ser feito. Mas é sempre um desafio. Então, a gente entra como uma força para ajudar os governos. Então, a nossa criação de comunidade, ela parte dessa simbiose. Ao mesmo tempo que o governo precisa forçar essa entidade do terceiro setor, a sociedade civil, a se engajarem nisso, a gente entra falando para as pessoas, gente, vamos trabalhar junto? Vamos botar esse projeto para funcionar? Legal. Compra um pedaço desse aqui, pega um NFT, você vai receber crédito de carbono em compensação disso, papapá. E a gente consegue, então, fomentar o processo. Para alimentar mais isso ainda, eu sempre tive o desejo de levar a todas as instituições de ensino, né, palestras sobre meio ambiente, sustentabilidade, e oferecer às instituições e aos alunos a possibilidade de se transformarem em carbon zero. Ou seja, em carbon neutral, como se usa Sim. muito. Ou seja, pessoas que compensam, você emite e compensa. Então você está no 0 a 0, que é o top. Se for negativo, melhor ainda. Claro. Né? Eu emito 10, estou compensando 50, melhor. Mas se for 10 com 10, está ótimo. Você já está zero, você não está emitindo, já é uma grande ajuda para o planeta. Então a gente começou a desenvolver metodologias, pensamento de como é que a gente conseguiria atingir as pessoas. E aí lançamos agora, recentemente, no nosso evento no Rio de Janeiro, uma ONG nos Estados Unidos chamada Doing My Part, fazendo minha parte. Legal. Nós já estamos trazendo também essa ideia para o Brasil, estamos na fase de regulamentação, documentação, essa coisa toda. E nessa entidade Doing My Part, fazendo a minha parte, nós vamos oferecer às pessoas a possibilidade delas terem uma assinatura mensal, né, e neutralizarem mês a mês as suas emissões de gases. E receberem um certificado reconhecido pelas Nações Unidas de que elas são carbono zero. Tá, então isso aí, a ação em parceria com a Do My Party é diferente do sistema de escalabilidade da Prolific, né? Eu não invisto para... Só tem as duas coisas, porque, por exemplo, se eu investir no projeto de crédito de carbono, eu estou gerando o crédito de carbono. Sim. Eu preciso vender esse crédito de carbono. Ok. Por que eu vou vender só para empresas? Faz a conta comigo. Nós temos no Brasil 220 milhões de pessoas. Sim. Tá? Só no Brasil. 10 toneladas por ano. São 2 bilhões e 200 milhões de toneladas. Ano, só no Brasil. Uai, por que eu vou deixar esse mercado, esse público fora, se eu estou gerando crédito de carbono? Tá, entendi. Então, através dessa ONG, eu consigo fazer uma assinatura onde todo mês eu só vou receber meu certificado que eu estou compensando. Pronto. Você pode ou ajudar o projeto, ou compensar as emissões, ou fazer os dois. Sim. Ou fazer os dois. Ok, legal. Entendeu? Então, essa ação visa integrar as comunidades na problemática do meio ambiente. Fazer, cara, faz essa assinatura aqui, compensa as emissões. E por que a gente consegue isso, que eu falei das Nações Unidas? Um dos principais pilares, medos que nós tínhamos quando iniciamos o projeto, literalmente 9 meses atrás, quando começou o processo inteiro, ou seja, uma empresa não tem nem um ano, ela nem é conhecida ainda, né, no mundo inteiro. A gente pensou assim, poxa, o que eu posso ter que vai gerar credibilidade no mercado? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi tentar tirar o ISO. A certificadora ISO é super conhecida. Claro. Entramos em contato com a ISO, pedimos a ISO fizesse uma avaliação do nosso sistema, foram 8 meses, basicamente o tempo de criação da empresa, pesquisando, validando as operações, nós conseguimos a certificação ISO 14064. A 14064 da ISO é um certificado que garante que as operações da empresa estão consonantes, fazem sentido com a resolução SDG 13 das Nações Unidas, que versa sobre a geração de crédito de carbono. Então, a gente conseguiu uma certificação ISO de que o nosso processo está dentro do enquadramento estipulado pelas Nações Unidas. Segundo ponto, nós conseguimos um apoio gigantesco e assim fenomenal do Conselho Árabe Africano das Nações Unidas. É um conselho composto por 54 países, presidido pela doutora Salah Al-Magash, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive uma mulher assim, fantástica em todos os sentidos, e de tecnologia. Ela mexe com blockchain, mexe com Web3, mexe com descentralização. Legal. Então tá em casa, literalmente. Sim, quando ela conheceu o nosso projeto, ela encampou o nosso projeto dentro das Nações Unidas. Ela já falou do nosso projeto dentro de painéis das Nações Unidas. Ela tem cadeira cativa lá. Legal. E ela abraçou o projeto. Ela fala sempre sobre como o modelo desenvolvido pela Earth Exchange, pela Web3, pela Prolific, pela Promex, que são as empresas do nosso grupo, né? Como que as soluções apresentadas por nós têm realmente a possibilidade de gerar um impacto positivo. E 54 países assinaram essa carta referência. Legal. Então, com esses dois documentos, que é a ISO e a Carta da ONU, da ACCID, na realidade, né, da ONU, mas é uma parte da ONU, né, a gente consegue mostrar, olha, estou aqui, estou correto, estou fazendo o que tem que ser feito, tem amparo,
estuda o meu negócio porque realmente faz sentido. Então, a partir daí, a gente começa a entrar no mercado de maneira efetiva. De novo, nós queremos tanto mostrar para os governos, para as entidades centrais, que nós temos uma solução para eles, queremos mostrar para as empresas, existe uma maneira de você ter um crédito verdadeiro, e queremos mostrar às pessoas, você tem duas formas. Você pode ajudar o planeta e receber também uma parte do crédito de carbono, que é um ativo. Legal. Né? E você pode também neutralizar pessoalmente as suas emissões de gases. Tá, mas é viável eu, como pessoa física, normal, que só quero fazer assinatura para poder compensar minha emissão de carbono, é viável hoje? Eu digo assim, é barato? É barato. É barato quanto? A gente tem valores? Sim. Você pode pensar o seguinte, por exemplo, hoje no mercado de crédito de carbono, a tonelada é negociada em mais ou menos 7 ou 8 dólares. Uhum. Tá? Então, se você pensar aí, 7 ou 8 dólares por tonelada, 10 toneladas, não são 70 dólares. Ok, sim, ok. Isso Por ano. Sim. Sim, Tá? tá. Não é uma coisa assim exorbitante. Sim. Né? É claro que a gente vai criar modelos, porque como a gente gera o crédito de carbono, a gente pode fazer a preço de custo. Estou falando do preço final. Sim, para essas pessoas que querem fazer só a sua parte, literalmente, como é o nome da ONG. Exatamente. Então, quem está fazendo o estudo de qual a quantidade de geração, como eu te falei, a gente vai implementar agora um projeto no Brasil, um projeto gigantesco, são 525 mil hectares. Legal. Né? É um projeto realmente absurdamente maravilhoso, porque ele trabalha em 3 esferas. Ele não faz apenas a captação de carbono. A gente tem um impacto social e um impacto econômico, que é uma das coisas que a gente chama de adicionalidades. Ou seja, é o extra que o projeto faz para dar mais valor ao crédito. Por exemplo, quando você pega uma área de 10 mil, 100 mil hectares, você naturalmente vai encontrar ali povos que já moram naquela área. Sim, com certeza. Ou quilombolas, povos originários, indígenas, por aí vai. Não faz sentido eu implementar o projeto e tirar as pessoas de lá. Faz o menor sentido. Então, quando você implementa um projeto de crédito de carbono numa área de 10, 20, 100 mil hectares, você já tem povos que estão naquela área. Povos originários, quilombolas, enfim, ribeirinhos e por aí vai. Não adianta eu tirar essas pessoas de lá. Sim, claro. Mas antigamente você fazia isso. Você tirava as pessoas de lá. Então, o que a gente faz no nosso projeto? A gente pega essas comunidades e apoia financeiramente com o dinheiro do crédito de carbono essas comunidades. Em 2 lados, gerando qualidade de vida, e segundo, que é o impacto social e impacto econômico. Muitas, aliás, todas essas comunidades já têm uma extração de produtos da área que eles vendem, que é onde eles sobrevivem. Sim, a partir do momento subsistência. Exatamente. A partir do momento que eu consigo implementar um projeto ali, eu consigo gerar um selo verde para aqueles produtos. Legal. Então, eu consigo criar um impacto econômico maior naquela sociedade. Já é um produto ambiental, já é um produto que está saindo ali da natureza, mas ainda mais é um produto vinculado a um projeto que está compensando o carbono. Passa a ter um valor agregado muito maior. Com certeza. Então, esses projetos que a gente procura são sempre projetos que têm não apenas o impacto de carbono, mas o impacto social e o impacto econômico. Show. Que é um grande diferencial nos moldes dos antigos projetos de crédito de carbono. Legal, muito bom. Cara, a gente já está quase nos nossos finalmente, né? Foi muito bom o papo, realmente foi muito bom. A gente tem muito mais coisa que a gente vai discorrer e conversar sobre nos próximos episódios e tal, nas próximas gravações e tal. É um projeto que eu quero muito enfatizar a importância, né? Não estou falando nem exclusivamente da Prolific, mas né, a questão sustentável, a questão ambiental, a questão do carbono, a questão de energias renováveis, o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia. E, cara, tipo assim, eu posso fazer minha parte, né? A ONG do My Part tá permitindo isso, né? Mas a minha parte, ela se estende muito mais a isso. Né, o que a gente falou no começo, eu posso reciclar, eu posso fazer compostagem, eu posso fazer coisas tão simples como não jogar lixo na rua, por exemplo, né, e esse é o ponto que eu quero como mensagem final, antes de você falar, é dizer que é importante cada um de nós fazer a nossa parte, é muito importante que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, porque todos nós, sem exceção, não existe ninguém que não vive em comunidade. E quando você não cuida daquela comunidade, né, o todo, né, vai sentindo os efeitos no todo. E é isso que vem acontecendo desde sempre, desde que o ser humano resolveu pisar na Terra, né, e começou a não ser mais, né, não se comunicar mais tanto com a natureza, né, quanto nós fazíamos talvez antes. Né, hoje nós nos comunicamos com isso, com tecnologia, com pedra, com sobe, com desce, com carro, com avião, com etc. Então a gente deixou de lado coisas importantes e que é como o Rodrigo vem falando, né, nós vivemos aqui, é a nossa casa, né, querendo ou não, né,
ser o clichê ou não, pensando em teorias da conspiração ou não, nós vivemos na nossa casa e o mínimo que nós fazemos é cuidar da nossa casa, cuidar de onde nós vivemos, né? Isso é muito importante. E, Rodrigo, antes de terminar, assim, a última coisa antes de terminar, pensando sobre isso, onde que está o desafio das grandes cidades? Né? Como que essas cidades podem se tornar sustentáveis? Eu estou falando de São Paulo, de Nova York, de Londres, de Tóquio, de Bangkok e por aí vai. Cidades que basicamente acontecem isso, né? Em São Paulo nós temos o Ibirapuera hoje, que é provavelmente a área mais verde que a gente tem na cidade. Aí você vai para outras cidades que tem lá o seu canto, mas né, objetivamente a gente sabe que não existe, né? Ou não existe um caminho viável hoje para se tornar sustentável. Mas como que a gente pode fazer isso, assim? Qual é o grande desafio e como que a gente pode tentar mudar um pouco? Esse realmente é a pergunta do milhão. Um trilhão, digamos assim. Né? $1 trilhão. Cara, isso, essencialmente, quando você pode falar um monte de coisa, mas no fundo você vai cair no ponto principal, que é a educação. Uhum. Aí a partir da educação, Bacana. é começar lá na base, é educar as pessoas a realmente a cuidar. Então você tem que ter uma sinergia muito grande entre o poder público, o terceiro setor, a sociedade civil, enfim, para começar um trabalho de engatinhando mesmo, cara, fazendo o beabá, é separar o lixo, é isso, aquilo outro, é cuidar de não jogar o lixo na rua. E é muito difícil hoje, no modelo social que nós temos no planeta, você mudar essa chave. Não vai acontecer. Uhum. Lamentavelmente não vai acontecer. O modelo social que a gente tem de consumo é absurdo. Que a gente está falando com a Ana aqui. Você vê as ilhas de lixo que estão nos mares, é uma coisa absurda. Você pega, o mundo tem 5 vezes mais roupas jogadas fora do que capacidade de pessoas de usarem as roupas. Então, o modelo econômico que a gente vive, que é um modelo de consumismo exacerbado, onde ter é mais importante do que ser, fica muito difícil você pensar em como é que eu posso fazer um modelo sustentável. Eu tenho que mudar o modelo, eu tenho que mudar a política para que isso faça sentido. No modelo econômico que a gente tem implementado hoje no mundo, isso não vai acontecer. Infelizmente não vai. Você pode ter pequenas ações, obviamente, que vão auxiliar ali a colar, como você falou, a prefeitura do bairro que cuidou da pracinha, a pessoa que separa o lixo dentro de casa. Mas isso não vai gerar um impacto coletivo, porque o modelo econômico não permite que isso aconteça. Sim. É um processo muito lento, vai passar pela educação. Por isso que eu sempre digo que a Prolific nasce como um braço de educação e vendas. E a gente tem que começar, pensando nesse time, tem que começar pelos kids, pelos pequenos. Mas enquanto a gente não consegue... Que é quem tem condição. Sim. Mas isso também, paralelo. Existem muitas ações já acontecendo por aí. Mas a gente precisa engajar, eu costumo dizer o seguinte, claro que as crianças são fundamentais, óbvio. São as crianças que são o futuro. Mas a gente tem que pensar também no adulto, sabe por quê? Porque o adulto é que hoje vota. A criança vota daqui a 15, 18, 20 anos. Quem vota hoje é o adulto. Então o adulto tem que ser educado. Para que ele comece a votar de maneira mais correta. Né? Comece a pensar mais no coletivo e não no individual, na comunidade. Então quando a gente cria ações como o Doing My Part, quando a gente cria ações de, poxa, eu compro NFT, receba crédito de carbono, apoio o projeto, você começa a criar uma comunidade que começa a falar nisso todo dia. De novo, volto aqui para a Ana, pessoa maravilhosa aqui atrás na recepção, quando eu apresentei o problema do lixo. Meu Deus, que horror. Mas eu tenho certeza, daqui a 1, 2, 3 dias, ela nem mais lembra disso. E normal, e tudo bem. Sim. Porque ela não está engajada nisso. Porque a vida leva para outros caminhos. Quando alguém comentar, eu vi uma vez, o Rodrigo me mostrou lá o mapa, entendeu? Ela não está naquilo. Mas se a gente cria uma comunidade que se engaja, fica mais fácil a gente começar a falar sobre... Você está cuidando do seu lixo? Você está jogando lixo fora? Você já pensou numa horta orgânica na sua casa? Fazer uma horta vertical? Você já pensou em ter uma energia solar na sua casa? Você já pensou em cuidar da água? Quer dizer, à medida que você fala todo dia sobre isso, você engaja pessoas. Então, parte por esse processo. Paris teve agora há pouco também uma coisa fantástica, que eles remodelaram, acho que 30%, 40% das ruas, tirando asfalto e colocando árvores. Metade da população foi contra porque não tinha mais onde parar o carro. Né? Então, tipo assim, é difícil você criar esse problema. Porque vai afetar no dia a dia que as pessoas estão acostumadas. Ela não pensa no coletivo. É a comodidade, já é cômodo para mim. Nós fomos criados assim. Sim, com certeza. Então, esse modelo econômico e político não permite que isso aconteça. Vai ter resistência. Então, a gente tem que começar por baixo. Então, eu acredito que apresentando para as pessoas a possibilidade de engajar numa comunidade, onde você pode se beneficiar diretamente por ajudar o meio ambiente e fazer a sua parte para neutralizar, é engajar as pessoas num papo diário
sobre crédito de carbono que a gente faz na Prolific. Todas as terças e quintas, a gente se encontra na internet, na nossa sala. Terça-feira a gente apresenta a Prolific e nas quintas-feiras a gente faz um bate-papo sobre o mercado, o que está acontecendo. Legal. Então isso começa cada vez mais a conscientizar. E um acaba, né, atacando o outro e a gente vai crescendo essa comunidade. Esse é o nosso desafio. Show de bola. Então, galera, é basicamente isso. Eu acho que foi um papo muito bacana, Rodrigo. Obrigado. Foi um papo realmente muito bacana. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, como foi para mim, obviamente, né? E, por favor, procurem a Prolific. Procurem a Prolific. Se vocês querem saber mais, se vocês querem saber como fazer a diferença no dia a dia, se vocês querem um lugar de confiança onde você possa saber que está fazendo ações que geram um resultado positivo no meio ambiente, procure a gente, né, converse sobre. Se você é empresário, se você é empresa, deu para perceber que existe um método confiável e um caminho que a gente pode dizer que pelo menos está compensando, né, tá fazendo alguma ação para o meio ambiente. Você não está só poluindo, né? A gente entende, como você acabou de falar, isso não vai mudar tão cedo. A poluição vai continuar acontecendo. Mas se a gente não fizer alguma coisa agora, vai aumentar, né? Sem dúvidas. Então, galera, basicamente isso. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, pela participação de vocês. Rodrigo, se quiser dar uma mensagem final aí pro pessoal. E até o próximo episódio. Então você que está aí do outro lado, entenda uma coisa muito importante. Esta é a nossa casa e não existe o lado de fora. Quando alguém fala, joguei o lixo fora, eu falo, jogou aonde? Continua no planeta. Sim. Você não resolveu o problema do lixo. Né? Verdade, então a gente precisa ter a consciência de que essa é a nossa casa. Nós não temos mais muito tempo do jeito que a gente está mexendo com o planeta tão desorganizadamente. Venha conhecer a Prolific, venha fazer parte do nosso movimento, venha se engajar nessa comunidade, que juntos, com certeza, a gente vai impactar positivamente o planeta. E vamos fazer com que as próximas gerações tenham também essa consciência natural e a gente consiga reverter o quadro crítico que a gente levou para esse planeta. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu.